Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Eu sou a Paloma e esse é o canal Páginas de Luz. E as páginas de luz estão aqui. A Bíblia. Esse canal tem o propósito de fazer a leitura de Gênesis a Apocalipse em vídeos curtos, vídeos leves ali de 20 minutinhos, tá bom? Para não tomar muito do seu tempo, no sentido de que eu sei que todo mundo tem que trabalhar, arrumar casa, cuidar de filho, ter uma rotina. E aí, às vezes, fica difícil acompanhar um vídeo muito longo, tá bom? Ou ficar ali por muitas horas. E aí, para você que já acompanha, nós paramos no último vídeo no capítulo 30. É um momento ali onde o, o Jacó, ele está com as suas duas esposas e ele já está muito rico, ele já prosperou, então ele já tem animais, ele já tem ali uma boa condição e ele não quer mais morar com o tio dele. Ele quer ir embora, ele quer viver a própria vida, ele quer cuidar da própria família, ele não quer mais morar na casa do tio, que na verdade é o sogro dele também. É tio e sogro ao mesmo tempo, tá bom? E aí o tio dele, Labão, tenta enganar ele novamente para que ele fique ali mais tempo, mas ele não quer, ele quer ir embora. Então nós vamos iniciar no capítulo 31 de Gênesis. Capítulo 31 de Gênesis. E aí, gente, eu peço desculpa porque assim, eu tenho duas filhas e elas estão dormindo. Então eu vim aqui para a parte de baixo da casa, mas logo ali atrás, aqui, tem um portão que dá para a rua. Então eu tô com um fone de ouvido para tentar abafar o som da rua. Tem um mercado aqui, então às vezes passa carro, passa caminhão, e eu acredito que o fone de ouvido seja capaz de abafar um pouquinho o som da rua, tá bom? Então, que isso não seja um impedimento para você assistir esse vídeo, por mais que o som não esteja 100%, mas vamos lá, foco no objetivo, a gente consegue, tá? É só para eu não acordar minhas filhas, que eu quero que elas continuem dormindo. Então, vamos lá. Capítulo 31. Jacó foge de Labão. Logo, porém, Jacó percebeu que os filhos de Labão estavam reclamando dele. Jacó roubou tudo que era de nosso pai. À custa de nosso pai, adquiriu toda a sua riqueza. Então, o que aconteceu? Labão tinha outros filhos além das duas esposas de Jacó. E eles começaram ali com aquela inveja, né? Ah, Jacó chegou aqui e dominou tudo e enriqueceu e a gente é, não quer mais isso. Ele roubou nosso pai. E Jacó também começou a notar uma mudança de atitude do Labão para com ele. Então ele já não estava mais sendo bem tratado, né? Porque, vejam bem, era uma família, né? E já não estavam ali se desentendendo, né? Então o Senhor Deus apareceu e disse a Jacó: Volte para a terra de seu pai e de seu avô, a terra de seus parentes, e eu estarei com você. Jacó mandou chamar Raquel e Lia ao campo onde ele cuidava de seus rebanhos e disse a elas: Notei que seu pai mudou de atitude em relação a mim. O Deus do meu pai, porém, tem estado comigo. Vocês sabem como tenho trabalhado arduamente a serviço do seu pai. Contudo, ele me enganou e mudou meu salário 10 vezes. Mas Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia: os salpicados serão o seu salário, o rebanho começava a dar crias salpicadas. O que ele está explicando aqui? Ele está explicando que ele entendeu que ele estava sendo enganado e Labão falava que não queria que ele trabalhasse de graça, que ele tivesse um salário. E aí eles fizeram um acordo de que o salário, de que o pagamento não seria em dinheiro, mas seria em animais. Então toda vez que ele trabalhasse, ele poderia ficar com animais. E eles fizeram um acordo de que animais listrados, manchados e pretos, né, as ovelhas que fossem pretas, listradas e etc., esses animais diferentes, acredito que animais que aos olhos talvez de outras pessoas tivessem menos valor do que as branquinhas, né, ficariam de pagamento. E mesmo assim o Labão ficava tentando enganar ele, né? E aí ele dizia, os listrados serão seu salário, então o rebanho inteiro dava crias listradas. Aqui ele está explicando que por mais que o Labão ficasse tentando mudar de acordo, Deus abençoava ele. Então se Labão falava, você só vai ficar com as ovelhas listradas, Deus dava o jeito dele, dava a benção dele, e acabavam nascendo animais listrados. Então Deus estava abençoando Jacó, por mais que Labão tentasse mudar de acordo o tempo inteiro.
Desse modo, Deus tirou os animais do seu pai e os deu a mim. Certa vez, na época do acasalamento, tive um sonho e vi que os bodes que se acasalavam com as cabras eram listrados, salpicados e malhados. Então, em meu sonho, o anjo de Deus me disse: Jacó? E eu respondi: Estou aqui. E o anjo disse: Levante os olhos e você verá que apenas os machos listrados, salpicados e malhados estão se acasalando com as fêmeas de seu rebanho, pois vejo como Labão tem tratado você. Eu sou o Deus que lhe apareceu em Betel, o lugar onde você ungiu a coluna de pedra e fez o seu voto a mim. Agora apronte-se, saia dessa terra e volte à sua terra natal. Então, olha só, Deus falava e mostrava em sonho o que estava acontecendo, o que ele tinha que fazer, para onde ele tinha que ir. Deus conversava com ele, ia dando orientação, ia abençoando, ia protegendo e deixou muito claro que estava percebendo que ele era enganado. Raquel e Lia responderam: Da nossa parte, tudo bem, afinal não herdaremos coisa alguma da riqueza de nosso pai. Ele reduziu nossos direitos aos mesmos que têm as mulheres estrangeiras. Depois que nos vendeu, desperdiçou todo o dinheiro que você pagou por nós. Toda a riqueza que Deus tirou do nosso pai e deu para você é por direito e nossa e de nossos filhos. Por isso faça o que Deus ordenou. Então elas concordaram, falaram: realmente nosso pai não foi justo, agiu de forma errada e a gente não vai herdar nada dele mesmo. Então, se você quiser ir embora, a gente vai embora junto com você numa boa. Então Jacó montou as suas mulheres e seus filhos em camelos e conduziu adiante de todos os seus rebanhos. Juntou todos os bens que havia adquirido em Padã-Arã e partiu para a terra de Canaã, onde vivia Isaque. Isaque, o pai dele, né? É Isaque, seu pai. Quando partiram, Labão estava num lugar afastado, tosquiando suas ovelhas. Então, o Labão estava longe. No momento que ele juntou tudo para ir embora, o Labão não estava ali. Raquel roubou os ídolos da casa que pertenciam a seu pai e os levou consigo. Assim, Jacó enganou Labão, o arameu, partindo sem avisá-lo de que iam embora. Jacó levou todos os seus bens e atravessou o rio Eufrates, rumo à região montanhosa de Gileade. Então ele juntou tudo, só que ele, de certa forma, fez errado, né? Porque ele saiu sem avisar e não deixou nem ninguém se despedir. E ainda por cima, a, a esposa dele acabou roubando os ídolos que pertenciam ao pai dela. Conflito entre Labão e Jacó. 3 dias depois, Labão foi informado de que Jacó havia fugido. Então, olha só, levou 3 dias ainda para ele saber o que tinha acontecido. Reuniu um grupo de parentes e saiu em perseguição a Jacó. Então ele foi e falou: Não, que isso? Foi embora assim, né? Juntou uma galera e falou: Eu vou perseguir ele, eu vou achar ele. 7 dias depois o alcançou, na região montanhosa de Gileade. Na noite anterior, porém, Deus havia aparecido em sonho a Labão, o arameu, e dito a ele: Estou avisando, deixe Jacó em paz. Labão o alcançou enquanto Jacó estava acampado na região montanhosa de Gileade e armou seu acampamento ali perto. O que você fez? Perguntou Labão. Como ousou me enganar e levar minhas filhas embora, como se fossem prisioneiros de guerra? Por que fugiu em segredo? Por que me enganou? E por que não avisou que desejava partir? Eu lhe teria dado uma festa de despedida, com canções e música, ao som de tamborins e harpas. Por que não me deixou beijar minhas filhas e meus netos e me despedir deles? Você agiu de forma extremamente tola. Eu poderia destruí-lo, mas o Deus de seu pai me apareceu ontem à noite e me advertiu: deixe Jacó em paz. Entendo sua vontade de partir e seu desejo de voltar à casa de seu pai, mas por que roubou meus deuses? Então, aqui o Labão alcança Jacó e faz todas essas perguntas, todos esses questionamentos e pergunta também dos ídolos que ele tinha na casa dele e foram roubados. Jacó respondeu: Fugi porque tive medo. Pensei que o Senhor tiraria as suas filhas de mim à força. Quanto a seus deuses, veja se consegue encontrá-los, e quem os tiver roubado deve morrer. Se encontrar qualquer coisa que lhe pertença, identifique-a diante de todos estes nossos parentes, e eu a devolverei.
Jacó, porém, não sabia que Raquel que havia roubado os ídolos da casa. Então ele fala assim, olha, eu fugi porque eu achei que você ia ficar bravo e ia querer tirar minhas esposas de mim. Mas esses ídolos que você tá falando, eu não sei de nada não. E pode procurar, e se você achar, a pessoa que pegou tem que morrer. Mas ele não sabia que a própria esposa dele que tinha pego, né? Labão foi procurar primeiro na tenda de Jacó, e depois nas tendas de Lia e das duas servas, mas nada encontrou. Por fim, entrou na tenda de Raquel. Acontece que Raquel havia pego os ídolos da casa e os escondidos na sela do seu camelo, e estava sentada em cima deles. Quando Labão terminou de vasculhar toda a sua tenda sem encontrar os ídolos, Raquel disse ao pai: Por favor, perdoe-me por não me levantar para o Senhor, mas estou em meu período menstrual. Labão continuou a busca, mas não encontrou os ídolos da casa. Então ela permaneceu escondendo. Ela viu que o pai dela estava procurando, mas ela permaneceu escondendo e ainda inventou uma desculpa. Jacó se enfureceu e discutiu com Labão. Qual foi o meu crime? Perguntou a ele. O que fiz de errado para o senhor me perseguir como se eu fosse um criminoso? O senhor vasculhou todos os meus bens. Por acaso encontrou algum objeto que lhe pertença? Coloque-o aqui diante de nossos parentes para que todos vejam, que eles julguem entre nós dois. Então aí o Jacó se irrita com aquela procura que o Labão está fazendo e começa a confrontar ele. Estive 20 anos com o Senhor, cuidando de seus rebanhos. Ao longo de todo esse tempo, suas ovelhas e cabras nunca abortaram. Não me servi de um carneiro sequer de seu rebanho para alimento. Quando algum deles era despedaçado por algum animal selvagem, eu nunca lhe mostrava a carcaça. Não, eu mesmo arcava com o prejuízo. O Senhor me obrigava a pagar por todo animal roubado, quer à plena luz do dia, quer na escuridão da noite. Trabalhei para o Senhor em dias de calor escaldante e também em noites frias e insones. Sim, por 20 anos trabalhei feito um escravo na sua casa. Trabalhei 14 anos por suas duas filhas e depois mais 6 anos para formar o seu rebanho. E 10 vezes o Senhor mudou o meu salário. De fato, se Deus do meu pai não estivesse comigo, o Deus de Abraão e o temível Deus de Isaque, o Senhor teria me mandado embora de mãos vazias. Mas Deus viu como fui maltratado, apesar de meu árduo trabalho. Por isso ele lhe apareceu na noite passada e o repreendeu. Então aqui ele coloca tudo para fora. Sabe aquela DR, aquela famosa discussão? Aquela DR entre parentes que ele fala: Olha, você me tratou assim, 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 assim. Se Deus não estivesse comigo, era capaz de eu sair de mãos vazias. O acordo entre Labão e Jacó. Labão respondeu a Jacó: Essas mulheres são minhas filhas, as crianças são meus netos, e os rebanhos são meus rebanhos. Na verdade, tudo que você vê é meu. Gente, olha que arrogância. O cara acabou de falar: Eu trabalhei para você 20 anos como escravo, né? Tipo assim. E ele ainda pega e fala assim desse jeito. Tudo que você tá vendo aí é meu. Minhas filhas, meus netos, meus animais, é tudo meu. Olha que arrogância desse Labão. Façamos, portanto, uma aliança. Façamos, portanto, você e eu, uma aliança que sirva de testemunho do nosso compromisso. Ele ali, na arrogância, ainda pede para fazer acordo. Então Jacó pegou uma pedra e a colocou em pé como monumento. Em seguida disse aos membros da sua família: Juntem algumas pedras. Eles pegaram as pedras e as amontoaram. Jacó e Labão se sentaram perto do monte de pedras e fizeram uma refeição para selar a aliança. Então, olha só. Apesar de tudo, Jacó, muito bondoso, se sentou, né? E falou: Tá bom, vamos fazer um acordo. E aí eles fizeram essa refeição. A fim de comemorar a ocasião, Labão chamou o lugar de Jegar Saaduta e Jacó o chamou de Galede. Labão declarou: Este monte de pedras servirá de testemunha para nos lembrar da aliança que fizemos hoje. Isso explica porque o lugar foi chamado de Galede. Também foi chamado de Mispá, pois Labão disse: Vigie o Senhor a você e a mim para garantir que guardaremos essa aliança quando estivermos longe um do outro.
se você maltratar minhas filhas ou se casar com outras mulheres, mesmo que ninguém mais veja, Deus verá. E ele é testemunha dessa aliança entre nós. Veja esse monte de pedras, prosseguiu Labão. Veja também este monumento que levantei entre nós dois. Estão entre mim e você como testemunha dos nossos votos. Nunca a atravessarei para o lado de lá do monte de pedras a fim de prejudicá-lo. E você jamais deve atravessar para o lado de cá a fim de prejudicar-me. Então aqui, apesar de tudo, né? Apesar das mágoas, apesar dos desentendimentos, eles colocam pedras, eles fazem um monte de pedras e o acordo é: eu não passo daqui para lá para te prejudicar, você não passa daí para cá para me prejudicar. E invoco o Deus de nossos antepassados, o Deus de seu avô Abraão e o Deus de meu avô Naor, para que sirva de juiz entre nós. Assim, diante do Deus temível de seu pai Isaque, Jacó jurou respeitar a linha divisória. Então, eles juraram perante Deus respeitar essa linha de pedras, essa linha divisória de pedras. Então, Jacó ofereceu um sacrifício a Deus na montanha e convidou todos para a refeição comemorativa. Depois de comerem, passaram a noite ali. Na manhã seguinte, Labão se levantou cedo, beijou seus netos e suas filhas e os abençoou. Depois partiu e voltou para casa. E eu vou só. Quando Jacó seguiu viagem, anjos de Deus vieram encontrar-se com ele. Ao vê-los, Jacó exclamou: Este é o acampamento de Deus. Por isso chamou o lugar de Manaim. Mas aqui já é o capítulo 32. Eu não vou prosseguir no capítulo 32. Não vou prosseguir. Eu vou finalizar aqui no capítulo 31, na despedida entre eles, que é: na manhã seguinte, Labão se levantou cedo, beijou seus netos e suas filhas e os abençoou. Depois partiu e voltou para casa. Ponto final. E nós encerramos aqui diante do capítulo 31. E vamos refletir! Gente, eu achei muito legal esse vídeo. Achei muito bacana essa história que aconteceu aí. Por quê? Vamos refletir sobre humildade e reconciliação. E o fato de que Deus restaura relacionamentos familiares. Presta atenção nisso e reflete sobre isso. Deus restaura relacionamentos familiares. Aqui acontecem algumas coisas. Fica muito claro que Deus protege as pessoas que têm aliança com ele. Então, Jacó tinha ali aquela intimidade com ele, né? Deus tinha promessas na vida de Jacó e ele é fiel e ele cumpre. Ainda que Jacó passasse por dificuldades, era nítido que Deus estava ali com ele o tempo inteiro. Então, Deus é Deus fiel. Deus é um Deus fiel. Também aconteceu injustiça, né, de Labão para com Jacó. Mas Deus, ele está atento e ele vê todas as injustiças. Ele aparece a sonho para Jacó e ele fala: Eu vejo o que estão fazendo com você. E através ali do rebanho, ele dá um jeito de abençoar Jacó. Por mais que Labão tentasse enganar, ele não conseguia enganar, porque Jacó só prosperava. Então, Deus, ele vê as injustiças que acontecem na sua vida. Se você está passando por injustiça, saiba que Deus está vendo. E saiba também que ele é capaz de te abençoar e de te guardar, independente das injustiças que façam com você. Ele age a seu favor, ele vai agir a seu favor. E assim, para mim, o principal, assim, foi isso, a questão de Deus mostrar a todo momento que estava guardando ele apesar das injustiças e restaurar um relacionamento familiar. Peraí que eu vou espirrar. Então, assim, quantos de nós têm desentendimentos com irmãos, com tios, com tias, com parentes? Aqui tá falando muito de parentes, né? Dessa questão de parentes. Porque Labão era sogro e era tio. Às vezes a gente tem desentendimento com sogro, com sogra. Então, assim, nós devemos orar a Deus e Deus é capaz de restaurar relacionamentos familiares. Muitas vezes a gente fica falando de problema de relacionamento entre marido e mulher, mas existem problemas entre parentes também. Quantas pessoas você deixou de visitar porque teve um desentendimento? Então, assim, Deus ele gosta de famílias, que as famílias vivam em paz. E aqui Jacó ele mostra humildade, porque Labão quando foi falar com ele sobre o acordo, ele ainda foi arrogante, sim.
Mas mesmo assim, Jacó foi humilde para sentar, para ouvir e se permitiu. Ele se permitiu fazer esse acordo, ele se permitiu fazer essa aliança. Então parte muito de nós também. Deus é capaz de restaurar, mas também precisa da nossa humildade. Então, que você possa refletir sobre esses ensinamentos, você vê como que cada partezinha da Bíblia traz ensinamentos que dá pra gente aplicar no nosso dia a dia. Então, que Deus abençoe muito você, abençoe muito sua família. E eu te aguardo no próximo vídeo. Vamos continuar no capítulo 32. Um beijo grande pra vocês e até lá.